Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou analisar alguns dados que são georreferenciados, ou seja, são crimes, e você tem as coordenadas de latitude e longitude dos dados, né? Essa base de dados que eu peguei é da Secretaria de Segurança Pública. Só para vocês terem uma noção, deixa eu abrir elas aqui no Mapinfo, que é uma ferramenta de GIS, né? Geographic Information System, que é uma ferramenta onde geralmente a gente analisa esses dados geolocalizados, né? Agora, o que eu vou fazer é jogar esses dados dentro do ChatGPT e sem precisar de ferramenta de giro nenhuma, né? O ChatGPT, como ele tem as bibliotecas do Python, ele consegue fazer pelo menos essas análises aí mais comuns, né, que a gente faz com uma ferramenta GIS. Então, para você ter uma olhada, são roubos e furtos de carro e motos em Jundiaí, né? Você tem aqui, não, se é carro, se é caminhão, se é moto, se foi furtado ou foi roubado, ah, as coordenadas geográficas de latitude e longitude, elas já vêm, né, nessa tabela da Secretaria de Segurança Pública. Se não vem, você tem um endereço, né? E aí isso é um outro capítulo, você precisaria georreferenciar. Mas vamos supor que você já baixa a planilha com essas informações, né? E tem o data, hora, as informações normais de um boletim de ocorrência. Então, o primeiro passo é, essa minha planilha está num Excel, eu vou lá no ChatGPT e vou falar para ele, olha, eu tenho uma planilha de dados aqui com crimes georreferenciados, para ele já entender um pouco o contexto do que você está fazendo. Ele me espera, né? Fala, tá bom, então carrega aí que eu vou ajudar você a analisar. Então ele abre aqui a biblioteca do Python, né, como Panda, né, e lê aí as primeiras 5 linhas da base de dados, são aquelas variáveis, as mesmas variáveis que eu mostrei na planilha. E já me dá algumas informações de contexto. Ele reconhece, né, que é de Jundiaí e que variáveis que tem município, o ano do boletim, etc. e tal. E sugere algumas análises possíveis, né? Explorar os dados no tempo ou no espaço, né, através da geografia dos crimes, limpar os dados ou outros tipos de análise, o que eu quero fazer. Então, a primeira coisa que eu peço para ele, isso aqui né, em linguagem natural, digitando no prompt do ChatGPT, né, eu peço para ele mapear a distribuição dos crimes usando as colunas latitude e longitude. Então, ele vai identificar se tem essas colunas, né, qual é o nome delas na base de dados, e vai plotar, né, vai fazer um mapa de pontos dos crimes na cidade. Está aqui, essa então é a distribuição, né? Dá para ver só os pontos, eu não estou com o mapa de Jundiaí carregado, vamos lá de novo no GIS, só para vocês terem uma noção, né? Vou abrir aqui a janela do mapa. Não sei se vocês percebem, né? Mas basicamente a distribuição é a mesma, está numa outra escala e tal, mas né, olha rapidinho assim, é o mesmo formato. Então ele já reconhece aqui que a gente tem 241 registros. E aí, uma vez plotado, né, eu vou pedindo outras coisas que me interessam. Uma ferramenta muito comum é o tal do mapa de calor, ou mapa de hotspot. Existem diversas aí, maneiras de você fazer um mapa de hotspot. Né? Então, eu estou perguntando para ele o que você sugere, né? A mais comum é esse mapa de kernel, né? O kernel ele vai pegar cada um dos pontos e centralizar uma areazinha como se fosse uma curva normal, né? E aqueles crimes, aqueles pontos que forem mais próximos, ele vai acumulando essas áreas, né? São as que têm maior densidade, vamos dizer assim, e depois ele colore, né, as áreas em função dessa densidade. Né? O kernel já reconhece qual é o perímetro, né, qual é a área que eu vou estar trabalhando, e ele vai calcular isso, é importante, mas eu não vou entrar nesse detalhe, uma coisa que chama bandwidth, né, que é a largura de banda. Né? Quer dizer, esse meu raio de busca em torno de cada ponto, quão grande ou quão pequeno
eu quero que ele seja. E aí a gente vai refinando o mapa. Aqui eu vou mostrar só alguns exemplos padrão de como ele faz. Né? Então, você vê que o primeiro mapa que ele me cria está aqui, né? Usando kernel. Ele não é muito bom, né? Ele gera uma área aqui no centro, praticamente um hotspot só, né? E algumas manchas aqui pelos cantos, não sei o quanto é visível para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho aí o mapa de kernel. Então, ele converteu, né, um dado que era vetorial, o dado de ponto, numa superfície raster. Então, em torno dessa superfície aqui, cada área tem uma probabilidade associada, né, uma densidade, uma probabilidade. E ele vai colorindo essa densidade, essa probabilidade, com cores mais ou menos intensas. Outras vezes que eu gerei esse mapa, ele usou outros métodos. Vou dar um outro exemplo aqui que eu salvei. Aliás, ele salvou já em HTML um mapa dinâmico. Basicamente está aqui aquela região central, né, que concentra o nosso maior hotspot, mas você consegue identificar melhor outras áreas da cidade com outros pontos quentes. Né? E é bacana porque ele vai se ajustando à escala. Né? Você pode, então lembra que eu falei da escala do bandwidth, né? Ah, ele vai adaptando, né, dependendo do zoom aí da minha escala, se eu quero mais granulado, mais detalhado ou mais geral, e eu escolho aí a minha escala ótima. Tá tudo bem. Eu pedi depois para ele refinar um pouquinho a resolução do mapa, ele vai mudar, né, esse bandwidth para 0.1, enfim, você pode ir ajustando, pedindo para ele fazer isso, ChatGPT está aqui um pouquinho mais refinado. Eu não gostei muito desse mapa, eu pedi para ele fazer um mapa simplesmente de um heatmap de grid. Né? O grid, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma grade, né, em torno daquela área. Aqui ele definiu o tamanho da grade de 100. Né? Ele vai pegar, então, 10 por 10, 10 linhas e 10 colunas, e ele vai simplesmente contar, né? Essa célula aqui na grade, quantos casos eu tenho, e nessa. E aí ele vai colorindo, né? Tem aqui uma escala, e ele vai colorindo, é uma outra forma de a gente ver quais são os nossos pontos quentes, menos sofisticada do que o kernel, né? Mas também é uma solução factível. Você podia fazer isso também por interpolação, krigagem, IDW. Bom, não vou entrar aí nesse mérito. Depois, quando eu estiver trabalhando com ferramentas GIS em outros vídeos, eu posso explorar essas outras formas. Mas aqui a ideia é, sem usar GIS nenhum, só usando o ChatGPT. Bom, a gente sabe por uma lei criminológica que uma pequena parte do meu território concentra uma porcentagem grande dos meus crimes. Então, a ideia é essa, né? Eu quero identificar aqui, dentro desses pontos, quais são os 3 pontos, né, principais que eu tenho, os meus 3 maiores hotspots. Então eu peço para ele identificar esses 3 maiores hotspots e fazer um círculo aí em torno deles. Ele vai importar uma outra biblioteca, né, que é a Matplotlib. Está selecionando aí o número de hotspots que eu quero e vai plotar esse desenho. Então, estão aqui, né, isso às vezes não era tão visível, mas ele já identifica no mapa, então, olha, essas grades aqui concentram, né, o maior número de crimes. E depois eu até pergunto para ele, né, que porcentagem dos crimes estão dentro desses círculos. Ele fala que 17%. Então você vê que só essas 3 áreas concentram 17% dos crimes do meu município, no caso Jundiaí. E para que eu uso isso? Para diversas coisas. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o leitor óptico de placa, né? Qual o melhor local para colocar? Está aqui a sugestão dos melhores locais. Ou se eu quiser traçar uma rota de uma viatura passando por esses pontos. E esse é o meu próximo pedido interessante para ele. Né? Então está aqui, porcentagem dos crimes que estão contidos dentro desses círculos, ele calcula o total de crimes, né, que eu tenho 241, e vai me dizer 17% dos crimes estão localizados dentro daqueles círculos.
Em seguida, eu peço lá no prompt, quero traçar uma rota para uma viatura policial que passe por esses 3 maiores hotspots. O ponto de início e o ponto de chegada deve ser o hotspot com maior número de crimes. Aqui, então, deixa eu parar aqui um minutinho. Só voltando, ele tinha mostrado uma coisa na tela, pensei que tivesse interrompido a gravação, mas não. Tá bom, nós estamos aí em traçar a rota, né? Então ele vai pegar o centroide, né? O ponto central de cada um daqueles hotspots, que seria o meio daquele círculo. E, vamos dizer, ele vai calcular de novo os 3 maiores, pegar as coordenadas e tal, né? Dando as instruções, o ponto de chegada e o ponto de parada final tem que ser o mesmo, o maior hotspot. Então aqui as coordenadas geográficas, né, de cada um dos hotspots. Então ele vê, o nosso primeiro hotspot tem 22 crimes, e em seguida a coordenada dos outros 2. Né? Identificou, e aqui está o nosso, vamos pedir, deixa eu ver a imagem, tá aqui. Voltou. Então aqui os nossos 3 hotspots e a rota que a viatura deveria fazer. Aqui ele calculou em linha reta, né? Porque ele não sabe que ruas, né? Não tem o eixo de ruas aqui embaixo. O que eu faço em seguida? Eu tenho esse eixo de ruas, né? Então eu carreguei, vamos ver aqui, vou fornecer o eixo de ruas da cidade de Jundiaí, né? Eu tenho já em shapefile esse eixo de ruas. Na rigor ele consegue fazer mesmo sem você carregar, se você não tiver. Mas para simplificar o processo, eu carreguei o eixo de ruas da cidade de Jundiaí, né? Aí ele lê, né, identifica todas as ruas e aquelas retas, né, por quais ruas ele intersecta. Então, o que ele vai me dar, eu peço para ele, no fim, é uma lista com o nome das ruas aonde a viatura tem que passar. Né? Então, começa aí na rodovia Anguera, depois vai para a Rua 1, Rua Antônio Latorre, Eugênio Lacerda e assim por diante. Eu não conheço as ruas lá de Jundiaí, mas suponho que ele tenha feito corretamente. Deve ser né, aquelas retas vermelhas, né, a rota da viatura, aonde ela está intersectando. Deixa eu ver o que mais de interessante que ele faz. Eu peço para ele plotar o nome das ruas num mapa, né? Tá aqui, mais ou menos, ele fez, só que ele não seguiu o traçado das ruas, enfim. Em todo caso é isso, ele me dá a lista, né, de cada uma das ruas e aonde que elas estão né, no mapa de Jundiaí. Você vai passar aí, a viatura vai passar por 90 e tantos trechos de rua, né? Então é uma boa dica, né? Isso aí você pode fazer se você é guarda municipal, né, de um setor de análise ou comandante de uma companhia, né? E você não tem ferramentas GIS, então é uma forma de você fazer, né? Essas coisas sem precisar de grandes recursos. Basicamente, o que você precisa é de uma base de dados que tenha as coordenadas aí dos crimes e um pouquinho de paciência, né? Às vezes ele falha, às vezes ele demora um pouco para fazer, mas acaba fazendo. Finalmente, além do hotspot no espaço, você consegue fazer aí muito facilmente o hotspot no tempo, né? Eu tinha ali informações de data e de hora, né? Então novamente eu joguei no prompt aí a nossa planilha, pedi para ele extrair do campo de data os dias de semana. Depois do horário, eu pedi para ele converter em períodos, manhã, tarde, noite e assim por diante. E no fim o que ele me dá é uma tabela, né, essa tabela bastante conhecida para quem faz análise criminal, está aqui no fim, que cruza os períodos por dia da semana, e você vê então não só os teus locais de maior risco, como os horários de dia de semana de maior risco. Aqui no caso, parece ser aqui segunda e sábado de madrugada, não, é quinta-feira de madrugada.
Então, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou tentar fazer o mesmo tipo de análise, mas usando ferramentas GIS. Muito obrigado.